esposo não esteve muito bem, mas Deus é fiel, né? Ficamos ali até o finalzinho já da tarde, início da noite, mas ele está bem, está em casa. Glória a Deus, uma dorzinha só chatinha, mas precisou realmente passar ali. Deus está pedindo. Amém? Mas o importante é que estamos aqui para dar glória a Deus. E o Senhor colocou, né, quando os irmãos nos convidaram para falar nessa noite, eu digo, irmãos, pregar não é nada mais do que a gente falar para a igreja aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Eu costumo sempre dizer, porque se eu estou falando com a igreja, é porque Deus falou comigo em primeiro lugar. Amém? E Ele falou comigo numa necessidade que nós temos nesses últimos dias. E quando eu comecei a meditar, Senhor, o que eu vou levar? Aleluia, aleluia, não apenas porque hoje é dia das mães, mas porque é uma necessidade, não só de mãe, mas de pai, de mãe, de todos nós, aleluia, que temos família. Como poderíamos falar de mãe, falar de mulher, aleluia, não é? Se a gente não entrar pelo ponto principal que é família. E aí o Senhor começou a trazer à minha mente 3 mulheres que dentro da palavra de Deus, elas nos têm um exemplo, aleluia, de determinação. Um exemplo muito grande, aleluia, do que é verdadeiramente preocupação, amor pela família. Glória a Deus. E a primeira mulher que nós encontramos aqui para falar, no meio de muitas, a gente prega muito em cima de Ana, não é verdade? Quem não conhece a história de Ana? Te prega muito sobre Débora, aquela mulher que se levantou como profetisa, né? Deus levantou aquela mulher como profetisa. E eu tenho certeza que Deus aqui nessa noite vai encontrar uma, aleluia, Débora, aleluia, uma Ana, diversas temos aqui nessa noite. E mais nessa noite Deus também vai encontrar essas mulheres, com quais nós estaremos falando aqui. E a primeira delas, irmãos, que nós vemos aqui lá no capítulo, aleluia, 2 de Josué, glória a Deus, fala de uma mulher que nós conhecemos bem a história. E se você não conhece, eu tenho certeza que você vai se sentir, aleluia, bem tocado a ler mais acerca dela. Raabe, né? Quem nunca ouviu falar de Raabe? Uma mulher que não era muito bem vista no meio onde ela vivia. Ela era uma prostituta. Raabe, ela era uma prostituta. E nós sabemos que quando o Senhor determinou que a terra ia ser assim, ele ia aniquilar com a cidade de Jericó, ele mandou os espias primeiro e Raabe, ela tomou a atitude de esconder aqueles homens. É verdade? Mas Raabe, irmãos, ela, eu creio, não era mal vista, talvez, a Bíblia não diz isso, mas uma coisa que quando a gente começa a estudar, a ler a palavra, o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração pontos que a gente às vezes não para pensar. Quem sabe até no meio da família Raabe não era bem vista. Sabe por quê? Porque ela era uma prostituta. Era com o dinheiro que ela trazia que a família era sustentada, não é? Mas às vezes ela não era bem vista, quem sabe, pela família. Mas na hora do perigo, na hora que o Senhor falou que ia, louvado seja Deus, destruir tudo, Raabe tomou, aleluia, a posição de defender a sua família. Muitas das vezes eu e você passamos causas na nossa casa, na nossa família, que não somos entendidas por causa de situações e atitudes que temos que tomar. Talvez você não seja bem entendida porque você tomou essa atitude. Deus sabe do que é que eu estou falando, porque nem eu mesmo sei, mas você aí vai saber. Às vezes você está sendo até questionada por alguém, mas o Senhor sabe por que você tomou essa atitude. E Raabe, ela esqueceu de si, me chamou a atenção. Você vai ver que quando você vai ler direitinho, eu vou começar a correr. Ela percebeu um perigo, porque quando Deus manda, garante.
dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. O que acho interessante, irmãos, é que em momento algum ela diz, me livre. A preocupação dela é com a família. E eu quero lhe dizer, irmãos, que nesses dias nós não temos, aleluia, visto situações muito diferentes da de Raabe. Quem sabe hoje Deus está aqui, me mandou aqui para falar para você, que tenha esquecido de você por causa da sua família. Deus também continua usando de misericórdia ainda hoje, aleluia. Assim como Ele usou de misericórdia para com aquela mulher. Aquela mulher viu que aquela família, o pai, a mãe, os irmãos, eles corriam perigo. Raabe não era mãe. Talvez você também não seja mãe, mas Deus te salvou no meio de uma família com propósito. Aleluia! Glória a Deus de você ser um intercessor. Irmão, como nós estamos precisando de intercessores nesses últimos dias? Como nós estamos precisando de zelar por esse bem? Eu vi, irmãos, essa preocupação dessa mulher que viu a família dela correndo um grande risco. E eu quero dizer que nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos lendo, nós estamos estudando na escola bíblica dominical acerca da luta da família cristã nesses dias. Quanta coisa tem surgido aí com o único foco de destruir o quê? A família. A mídia está defendendo aí tanta coisa que há um tempo atrás você nem imaginava que isso fosse capaz de ouvir. É ou não é? Os perigos daqueles dias de Raabe era o povo que ia destruir a terra. E quantos estão querendo destruir hoje a nossa família? Quantos são, aleluia, os perigos que nós estamos correndo? Mas é preciso que você tome a atitude que aquela mulher tomou. Aleluia. Está na hora, igreja, está na hora, mulher, está na hora, mãe. De às vezes a gente tem que esquecer de nós mesmas, mas tomar frente e pedir misericórdia. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E Ele é misericordioso. Aleluia! Pelo seu clamor, pela sua intercessão, Ele já fechou brechas. Aleluia! Pela tua oração, amada Súria, eu vim unir até aqui, aleluia! Quantas vezes eu sei que muito do sucesso que eu condigo na minha vida, a minha mãe pagou o preço, ela paga o preço, e eu quero dizer que é verdade. Aleluia! É verdade. Irmão, mãe, é uma palavra tão pequenininha, mas que tem um sentido tão profundo. Eu estava pensando em casa, Senhor, tem coisas, irmãos, que não dá para explicar. Eu já disse a vocês que eu quero vou reduzir, mas eu fico me lembrando quantas coisas uma mãe tem que passar para defender a sua cria, para defender a sua casa. Essa mulher correu um risco de morte, porque se soubesse, se fosse descoberto o que ela fez, ela poderia até morrer. Mas ela não pensou nisso. Às vezes nós não pensamos nisso. Quantas vezes, irmãos, a gente vê aí situações na televisão de uma mãe que se lançou no mar, não é verdade? Que entrou de casa em chama, pegando fogo, para quê? Para defender seu filho. E nós estamos vivendo esses dias. Não somente defender o filho, mas defender o nosso matrimônio. Glória a Deus. Irmãos, o matrimônio, ele está ameaçado. Hoje o que está vendo aí, o que nós estamos vendo aí, é a pregação de quê? Do casamento homossexual. E eu pergunto, Deus estabeleceu isso? Não. Foi o que Deus fez? Nós aprendemos na nossa revista que uma das preocupações do Senhor quando Ele formou o homem e a mulher não foi somente a procriação, mas foi para formar o quê? Um casal. Então significa dizer que
O adversário, ele quer extinguir aquilo que Deus instituiu, a família. Mas ele jamais vai poder fazer. Aleluia! Ele jamais vai poder tocar naquilo que Deus criou e que Deus estabeleceu pela sua própria vontade. Então, olha aí o risco que nós estamos correndo. Irmão, quando isso acontece, eu vejo que é querendo sufocar o quê? O matrimônio. O matrimônio que foi algo que Deus estabeleceu. Ai, irmã Clélia, isso aqui não é tudo da família. É, está aqui, eu peguei o papel aqui agora. Celebração da família. Aleluia. Isso aqui não é encontro de casais. São dias que nós estamos vivendo, irmãos. Foi aquilo que Deus me despertou para fazer. E eu quero lhe dizer uma coisa. Eu estou pregando aqui hoje sobre uma coisa que eu posso falar. E eu levei um ano sem abrir a boca. Eu levei um ano. Porque foi muito difícil para mim. Quando eu tive que deixar de estar na outra denominação. Deus sabe. Deus diz assim, olha, tu não entendes o que eu faço hoje. Foi muito difícil, mas Satanás, ele é esperto. Ele procura brechas, irmão. E muitas das vezes ele quer trabalhar até em cima da palavra para trazer confusão, sabia disso? Por isso que nós temos que ter os olhos bem abertos para a palavra de Deus nesses últimos dias. Porque em cima da palavra ele quer fazer uma distorção. E eu, irmão, comecei a ter uma luta muito grande dentro de minha casa. Por isso que eu estou dizendo que eu posso pregar. Porque Satanás se levantou para destruir o meu matrimônio. Mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Oh, aleluia! Porque antes de eu dizer um sim no altar, um homem, eu fiz uma aliança com ele. Eu fiz uma aliança com ele. Aleluia! E a aliança que você fez no altar não pode ser quebrada. E Deus está dizendo para você, minha irmã, que está passando por essa peleja, por essa dificuldade do seu matrimônio. Levante. Aleluia. Levante. Tome posse das armas que ele lhe deu. Porque essa peleja aí você não vai vencer dessa maneira. Você só vai vencer com as armas espirituais. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque foi com arma espiritual que eu lutei quando ele entrou para destruir o meu. Irmão, foi uma luta tão grande, eu não sei, eu não programei isso para falar aqui não. Mas eu vou falar. Foi uma luta muito grande porque eu queria ficar lá e ele não queria. Eu queria ficar lá e ele não queria. E eu estava decidida a fazer. Quem me conhece aqui sabe do que eu estou falando. E eu disse assim, eu não saio. Eu prefiro que você vá seguir o seu caminho que eu vou seguir o meu. E hoje, irmão, está assim. Infelizmente, a primeira situação difícil que surge não dá mais certo. Você segue seu caminho que eu sigo o meu. Isso se poderia até servir antes, mas depois que você veio aqui, depois que você fez uma aliança aqui, que o Senhor disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne e não há mais condição. E eu tive dificuldades para entender, eu estava toda cheia de mim e dizendo que eu ia seguir o meu caminho e ele ia seguir o dele. Mas às vezes você fala do que você não sabe. Irmão, Satanás levantou uma luta muito grande comigo dentro de casa. Ele levantou uma luta tão grande, irmão, que eu sentia um cheiro dentro da minha casa insuportável. Eu estou dizendo isso porque isso chama-se batalha espiritual. Que às vezes você está pensando que essa contenda, esse negocinho que está surgindo aí, é porque é normal, eu quero lhe dizer que não é não. E eu não sei com quem Jesus está falando, mas ele está falando. Aleluia! Eu limpava a minha casa o tempo todo, eu lavava. Eu subia no forro, mandava os meus filhos olharem o que era fresquinho em casa. Eu estou sentindo um cheiro de rato morto aqui dentro de casa. E eu já não suportava mais ouvir nem o barulho do carro do meu esposo, porque quando ele chegava eu começava a ter coceira. E eu comecei a dizer, Jesus, o que está acontecendo? Mas sabe por quê? Porque eu estava fechada. Porque eu queria tomar uma atitude, mas não é a minha atitude que tem que prevalecer, é a atitude do Senhor. Aleluia! E ali foi muito difícil, aquela dificuldade. Eu estava decidida a acabar, a terminar o meu casamento. Mas um dia, orando, porque eu não sei nem força mais para isso eu tinha. Ouvindo um clamor, um louvor, o Espírito Santo fez eu cair de joelhos, sozinha dentro de casa, fazendo faxina. Por isso que é bom louvar, viu? Na hora que a coisa estiver muito pesada, não venha discutir não, louve. Quando eu ouvi aquele louvor que dizia assim, Ana chorou nos pés do Senhor,
que ainda não é o fim. Irmão, não tem mais espaço para você brincar. A família está correndo perigo. E eu parei agora para ouvir o que Deus estava falando. E ele disse, antes de você dizer assim para o homem, você fez uma aliança comigo. E esta aliança tem um preço, aleluia. É esse preço que muitos não querem pagar. É esse preço que está faltando mulher pagar hoje no joelho. Orar, aleluia, por aquele que Deus colocou ao teu lado. Você precisa tornar. Eu estou falando mulher, mas a palavra fala para os dois lados. Está na hora, irmão, de parar de se achar, de que só você tem razão. Ninguém tem razão, quem tem razão é papai. E eu não sabia que era nessa situação que Deus queria trabalhar. E quando eu deixei ele trabalhar, o desinfetante espiritual entrou na minha casa. E não tinha mais mau cheiro, não tinha mais nada. E Deus agora pode me dizer, você agora vai para aqui, não para onde você pensou. É assim que Deus faz. Não adianta você pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço e dizer eu vou para aqui, eu vou para ali. Porque a nossa direção, a nossa vida, ela tem que ser conduzida pelo Senhor. Servir ao Senhor não é apenas colocar a Bíblia embaixo do braço e entrar onde você quer, porque não é assim. Bom é você estar onde o Senhor determina. Para fazer o que Ele determina na hora que Ele determina. Aleluia. E hoje eu vejo o que é que Ele tem feito. Não porque eu mereça, mas porque as misericórdias dele são a causa de nós merecermos. Deus está querendo restaurar lares, restaurar famílias. Aleluia. E quando eu vejo hoje a falta do diálogo, a falta da conversa, a falta do entendimento entrar, eu aí me lembro dessa segunda mulher de 2 Reis, amados, que nós lemos aqui. Essa nós pregamos e ouvimos o tempo todo, e o pessoal se prende bastante na farinha, né? No azeite, aleluia, glória a Deus, aleluia. 2 Reis, aleluia, 4, aonde diz certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para me serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que ela tem em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quantas vezes nós ouvimos pregações em cima desse texto, né? Não vai faltar o azeite e tal, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Aqui o que me prendeu foi que na hora, irmão, que esta mulher, aleluia, se viu acuada com seus filhos para serem vendidos, porque era um costume da lei, quando se tinha uma dívida e não podia pagar, os filhos eram levados para ser paga aquela dívida. Eu não sei que ameaça teu filho está sofrendo hoje, mas Deus está falando aqui que ele não vai ser vendido, não. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Aquela mulher, ela tomou uma atitude que me deixou surpresa. Aquela dívida tinha sido criada por quem? Por ela? Por quem? Ah, pelo marido. Mas aquela mulher não se levantou para acusar o marido. Hoje, quando começa a surgir um problema em casa, você já reparou o que acontece? A culpa é sua. Não, a culpa é sua. A culpa é de Alain. Não é Renata, é Renata. Não é assim ou não é? Ninguém quer assumir o erro. É só apontando e acusando, apontando e acusando, apontando e acusando. Foi assim que estava comigo. Eu só queria ver o erro. Ah, você está errado, você está errado. Mas o Senhor disse, pare aí. Pare aí. E essa mulher, ela me dá um exemplo de uma mulher virtuosa. Ela não começou a acusar. Ela poderia ter ido ao profeta e dito assim, olha, aquele miserável morreu e deixou uma dívida que eu não tenho condição de pagar. Agora está aí meu filho para ser morto, para ser vendido, para pagar a dívida, para ser levado como escravo, um ordinário daquele que me jurou que ia ser fiel. Não. Ela disse, olha, teu servo é morto. E tu sabes que ele temia
do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero entender aqui, sabe o que, queridos? Que até depois de morto, a misericórdia de Deus ainda fala. Foi isso que foi prevalecer aqui. Foi que aquele homem temia ao Senhor. Dívida todo mundo tem. Eu já vi pregações onde baixaram o pau desse homem. Esse homem não era um homem de Deus. Esse homem ele não era um profeta. Porque ele morreu, deixou aqui. Irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes, não é porque eu quero nem você queira, não. Tem um ditado que meu pai sempre dizia que o dono da casa sabe onde a goteira pinga. Você pode ter realmente hoje uma dívida, não é para ter, mas você pode ter. Pode sim. Mas é um Deus misericordioso. Aleluia, porque você pode clamar. E agora não adianta ficar levantando a questão de que foi porque fulano passou demais, porque gastou demais no mercado. Não adianta. O que adianta agora é correr, aleluia, para quem pode solucionar. E ela disse, olha, tu sabes que ele temia ao Senhor. Aleluia. E agora vem aí querendo levar os meus 2 filhos. E Eliseu perguntou o quê? O que te hei de fazer? Me declaras o que tem em casa. Irmão, essa palavra fala muito comigo. O que é que você tem em casa? Por um instante, ela não lembrou que ela tinha um pouco de azeite. Ela disse, a tua serva não tem nada. Mas depois ela, não! Tem ainda um pouquinho de azeite. Tem azeite aí, minha irmã? Glória a Deus! Glória a Deus! Sempre tem uma reservinha de azeite. Aleluia! Talvez você esteja dizendo, eu não tenho mais força para orar por essa causa. Eu não tenho mais força para clamar por esse menino. Eu não tenho mais força para clamar por essa situação. Tem ainda um pouco de azeite. Aleluia! Me declara o que tem em casa. Aleluia! É com o que tu tem em casa que Deus vai trabalhar. É preciso a gente restaurar o altar do Senhor dentro da nossa casa. Aleluia! Às vezes, irmão, nós somos muito julgados, sabe por quê? Por aparência, sabia disso? Às vezes a gente quer julgar o nosso irmão. Eu já fiz isso. Se eu quero julgar a nossa irmã, porque a nossa irmã está de batom, porque a nossa irmã está de unha pintada. Ah, essa mulher tem nada com Deus, essa mulher ora, essa mulher jejua. A vida da tua irmã, quem conhece é o Senhor. Aleluia! E muitas das vezes esquecemos de ver o que temos em casa. Porque nós estamos preocupados com a casa do outro. E o profeta aqui não perguntou o que é que tem na casa da sua vizinha. Ele perguntou o que é que você tem em casa. O que é que tem na sua casa? Tem culto doméstico? Eu creio que na casa daquela mulher. Aí meus filhos para serem levados presos, mas tinha alguma coisa ainda. Tinha culto doméstico. Porque aquele homem morreu, mas ele deixou o legado. Tanto sim que ela disse, ele temia ao Senhor. Aleluia! Tem o quê? Tem culto doméstico ou tem Big Brother? Muitas vezes a gente perde tanto tempo na frente da televisão. Novela da manhã, novela da tarde, novela das 10, salve Jorge, morra Jorge. E a nossa casa. E aí, como é que fica? O que é que você tem em casa? Tem palavra, minha irmã? Tem louvor, minha irmã? Aleluia! Tem que ter? Aleluia! Porque são com essas armas, meu irmão, que Deus vai restaurar a tua casa. São com essas armas que Deus vai restaurar a tua família. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes Deus está procurando um pouquinho de azeite.
a Deus. Vamos lá? Aleluia. Que foi que Rispa fez? Quem pode me dizer? Segundo Samuel 21. Aleluia. Estou terminando. Segundo Samuel 21. Aleluia. Rispa, aleluia, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa mulher, queridos, ela passou um golpe muito duro. Essa mulher, ela era concubina do rei Saul. E Davi, quando retomou, né, o reinado, ele determinou que todo mundo, a casa de Saul, ela foi exterminada, nós sabemos disso. E os filhos daquele homem foram enforcados. E os filhos de Rispa foram enforcados. Foram colocados os corpos lá, ó, no madeiro, estendidos lá. Eles não iam ser sepultados. Estavam lá apodrecendo lá. Mas quando Rispa tomou conhecimento disso, ela foi correndo. Sabe quando ela fez isso aqui? Quando você for ler todo o texto, você vai entender. Ela pegou um pano de saco. O pano de silício não é outra coisa que um pano de saco. E ela estendeu sobre os cadáveres daqueles filhos. E ela se assentou ali, sabe quanto tempo? 6 meses. E daquele tempo ali, ela não deixou que nenhuma ave, nenhum urubu, nenhum bicho carniceiro devorasse os corpos dos filhos dela. Você às vezes, eu não aguento passar uma hora a mais diante de um cadáver. Quando a gente vai no cemitério, que tem algum lugar que já está passado da hora de sepultar, fica todo mundo pedindo que chegue logo a hora do sepultamento. Mas essa mulher, ela se assentou de junto dos cadáveres 6 meses para impedir que os animais, que as aves de rapina comessem, devorassem. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que mulher maravilhosa. O amor de mãe, até depois de morto, sabe? Aqueles corpos deveriam ser sepultados, mas estavam ali. E ela se assentou, sentindo todo aquele mau cheiro durante todo aquele tempo. Mas ela não deixou. Quando via uma ave, ela enxotava para que não devorasse. Deus está dizendo assim: este filho, este homem, ainda não morreu não. Pode até estar exalando mau cheiro, mas pela tua atitude de suportar, Deus vai tomar atitude. Porque foi dito ao rei, irmão, o que aquela mulher fez. A atitude daquela mulher, Davi tomou conhecimento. Deus também está tomando conhecimento da tua casa, mulher. Deus também está vendo que você já não está suportando mais. Irmão, quanta situação de deterioração está passando aí, muita família.
E eu não contei esse sonho, contei algumas pessoas. Tem gente aqui que vai saber. Estava naquele círculo de oração. E eu cheguei naquele círculo de oração preocupada, porque eu creio em sonhos. Porque Deus tem cumprido com todos que tem me dado. Ele tem cumprido. E num sonho desse, eu sonhava com você, viu, Regi? O tempo se passou, mas eu nunca contei não. Mas eu só estou contando isso porque eu quero que o nome do meu Deus seja glorificado. Não tem sentido você contar nada que não seja para a glória do nome do Senhor. E naquele sonho, nós estávamos num círculo e a nossa irmã Antônia, ela estava no meio do círculo. E ela estava abaixada, assim, com a cabeça encurvada. E as outras nós estávamos de mãos dadas, orando, e não queríamos que ela levantasse a cabeça. Por quê? Porque na parede daquele lugar onde nós estávamos, era como se fosse um imenso telão. E através daquele telão, nós podíamos ver uma coisa que estava acontecendo. O que é que acontece? Todo mundo sabe que Regi é uma pessoa que gosta muito de ajudar, assim, tudo ele se mete. Deu um pneu furado ali, vai ele tirar paletó, jogar debaixo do carro para tirar o pneu. É assim. E aí, nesse sonho, ele estava como se em um porto. E eu me lembro bem desse sonho. E tinha um navio enorme, como se fosse um iate, para aportar. E ele estava de costas para o mar. E ele fazia assim para o navio, ó. E a pessoa que estava lá dentro dirigindo, e ele estava só do lado de fora, fazendo sinal, para cá. Só que ele não via que atrás dele estava se formando uma imensa onda, muito gigantesca. E nós ficávamos olhando ali de mãos dadas e não queríamos que a irmã levantasse os olhos para que ela não visse. Eu creio que a irmã lembra disso. Eu contei esse sonho a algumas pessoas apenas para orar. Porque não adianta Deus mandar você orar para o local, e você sair, Deus mandou orar para o fulano, porque ela está passando, não adianta. Deus mandou você orar. Olha aqui, quando você for ler aqui, a mulher diz, sabe o profeta disse, olha, feche a porta. Isso significa que é você sozinho lá com a sua família. Não tem nada que sair alarmando, né? E aí, nós começamos a interceder, e ali a irmã não levantava. E aquela grande onda vinha, e assim se encobria tudo, e o irmão, no meio daquelas águas, ele não afundava, mas ele ficava assim, lutando. E alguém levantava no meio da água. Vocês se lembram que antigamente tinha umas coxas, que a minha mãe chamava de dorme bem, né? Era uma bichona grossona. Aí aquela pessoa vinha, colocava aquela coxa aqui assim, enrolava todinho. Eu lembro disso. E aí abraçava e saía das águas. Aleluia. A palavra de Deus diz, quando as águas elas vierem sobre ti, elas não te submergem. Irmão, está em frente de trabalho, não é brincadeira. Tem situações que pastor passa, quem está em frente de trabalho passa, que ninguém sabe. Só ele e Deus. É fácil alguém até levantar para apontar, mas só ele que está na frente do trabalho sabe. Porque se fosse eu, já tinha feito, já tinha acontecido, já tinha isso. Mas não é você. Porque Deus, ele chama com um propósito. E eu não sei o que está acontecendo, mas o meu Deus sabe. Ela vai chamando a Manai. Essas águas, elas estão bravias, mas elas vão se acalmar. Porque quem coloca para mandar coordenar, garante. Hein? 10. É preciso pagar por isso. É preciso dobrar os joelhos. É preciso clamar. Glória a Deus. O Senhor tem visto tudo. O Senhor tem visto as lágrimas. O Senhor tem visto a aflição. Mas o Senhor diz assim, tem socorro no meio da aflição. Quando ele levanta no meio da tempestade, é só para dizer, acalma, vento, acalma, mar, acalma a tempestade,
falava das orações da mãe, eu me lembrei deste sonho. Eu nunca contei isso, mas eu estou contando hoje somente por quê? Porque o nome do Senhor é glorificado. Amém? A irmã continua ali, e é mesmo. Esse preço é pago. Ele sabe disso. Irmão, como é bom ter mãe. Se você ainda não descobriu o valor da pérola que o Senhor colocou na sua vida, comece hoje a mudar de atitude. Comece hoje a ser menos irreverente. Lembre-se de quando você sair hoje, dá um beijinho que seja na testa dela. Dizer, mãe, eu te amo. Mãe, nem que seja um obrigado. Sabe por quê? Porque tudo que você faz na sua vida tem a mão da mamãe. Aleluia! Aleluia! Quantas vezes, né, irmão? Né, Marcinho? A gente está viajando por aí, tocando. Pererê, 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 pererê. Mamãe não sabe que mamãe está em casa chorando. Mas tá. E aí a gente solta, irmão. Mas a mãe, todas nós temos um pouco de Joquebede, né? Joquebede, que fez aquele barquinho, botou aquele cesto, botou Moisés lá nas águas e soltou. Mãe, faça um cestinho para seu filho. Comece a tecer e coloque ele. Porque aquele rio ali estava assim de crocodilo, mas nenhum comeu o servo de Deus. Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um propósito, e Deus tem um propósito com teu Moisés, viu, mãe? Crocodilo não come. Porque Deus tem promessa. Deus teve promessa na vida do Moisés e da irmã. E eu hoje pude ler aqui, ó, uma grande homenagem para uma mamãe que, como Joquebede, confiou no Senhor. Foi colocar o nariz no cestinho. Aí estava tão infestada de crocodilo, mas não comeu. Não afundou, porque Deus tinha propósito. E tem. E ainda tu não tem noção do que Ele vai fazer. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja. Continue orando por mim. Me queiram assim no joelho de vocês. No coração é pouco. Porque a luta é grande, mas maior é a vitória. Amém? Que Deus abençoe. Orem por nós. Estamos aqui pertinho. Brevemente esse grupão está cantando lá em nome de Jesus. Eu já mandei convite, mas vou mandar de novo. Deus é fiel. Glória!